Olá, meu nome é Glauco, eu sou aluno do Colégio de Altos do terceiro ano esse é meu vídeo sobre o filme Sócrates, que foi dirigido por Rossellini em 1971, um filme italiano sobre a vida e a morte a parcial vida, não é desde o começo, do nosso querido filósofo Sócrates, com todas as informações que a gente tem sobre os livros que Platão deixou, pois Sócrates não escrevia nada. Vou começar com o começo do filme. No início do filme, você tem uma celebração espartana da queda do muro de Atenas e o estabelecimento da tirania dos 30, que é a tirania que dominou Atenas por um certo período de sua existência, no período de dominação espartana. Disso, a gente corta para uma cena de vários homens, várias pessoas que são cidadãos, mas eles estão discutindo sobre esse assunto, falando sobre a tirania dos 30, falando principalmente sobre dois tiranos que são Alcibíades e Crítias, que eram discípulos de Sócrates. Então a gente chega, depois de introduzir um pouco o contexto do que está acontecendo politicamente em Atenas nesse momento, a gente chega a Sócrates. Sócrates, a gente primeiro encontra ele sendo ridicularizado por pessoas em uma multidão, e ele usa da sua ironia para defender de qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de difamação sobre ele. Se falam que ele parece um mendigo, aí vai falar, é verdade, eu não sou muito bem vestido. Se ele falar que que ele tá fora de forma, ele vai admitir, realmente, ele usa disso para esquivar de qualquer tipo de ofensa que você pode causar a ele. Aí então, depois disso, posso se defender desses xingamentos bobos. A gente consegue perceber que Sócrates ele é impopular em geral, porque muitas pessoas veem ele como alguém que perturba os atenienses e questiona tradições e simplesmente corrompe a juventude. Muitos têm essa visão de Sócrates, enquanto outros têm completo oposto, vejam ele como um mestre, como um sábio, como um mentor, um professor, o que ele era basicamente para os seus discípulos e muitas outras pessoas também. Porém, muitos, conforme o tempo, se tornaram inimigos de Sócrates. Tô pegando aqui. Assim, grande parte do período, Sócrates, ele permanece fora de casa. Ele fica muito pouco tempo em casa, muito pouco tempo com a sua família, porque a maioria do tempo ele está perambulando por Atenas, ele está dando uma volta, ele está simplesmente discutindo, refletindo, ensinando seus alunos. E ele geralmente volta porque ele está com fome, porque ele tem que trazer comida em algum momento, tem que uma hora chegar em casa. E exatamente isso que ele fez. Ele passou na feira, falou com os seus alunos que eles iam contar depois e ele tinha que ir para casa. Ele foi para encontrar Xantippe, sua mulher, conhecida como a mulher mais brava de toda a história da filosofia. Ela grita, simplesmente joga coisas em Sócrates, grita tudo, derruba tudo, começa a falar com ele que ele tem que vender a filosofia dele, porque tem que ganhar dinheiro, porque ele tem que dar comida para os filhos dele. Eles estão há 2 dias sem comer direito e ele fica o quê? Perambulando por aí, gerando inimigo. Tem um monte de soldado de Esparta em Atenas e ela realmente fica preocupada com ele. Tipo, pô, você não trabalha, seu vagabundo, você tem que trabalhar, pô. E, aliás, você fica aí fora fazendo o quê? Falando com um monte de garotos sobre o que você tem que trabalhar. Só que ele fala assim que a filosofia dele não é algo que se vende. Conhecimento é algo que se dá, é dado para alguém. E ele se recusa fielmente a simplesmente pegar essa filosofia e vender. Isso seria se baixar ao nível de um sofista, que é exatamente o que o Sócrates condena, e muitos outros filósofos condenam sofistas, porque eles não ensinam filosofia de verdade.
Continuar aqui. Bom, após Sergipe ficar muito bravo com Sócrates, Sócrates sai de novo, agora para andar mais com seus discípulos novamente. Dessa vez, eles estão num campo com várias estacas, em que atenienses que são contra o domínio de Esparta estão sendo pendurados, com sendo pendurados porque eles sendo torturados pelos espartanos, porque os espartanos estão dominando Atenas e todo mundo que vai contra o domínio simplesmente tortura até morte. Eles começam a. Eles ficam com um pouco de tristeza ver a situação dos atenienses e queriam poder fazer alguma coisa em relação a isso, mas no momento não há muito o que fazer. Eles começam a refletir sobre o sol, conhecimento, aí eles vão para um riacho, eles discutem sobre política, criminalidade, loucura e outros assuntos. Inclusive até uma fala que Sócrates diz assim: a medicina cura o corpo, a política deveria velar pelas almas. Não deveria ser a arte de dominar, mas sim a de arte de. Desculpa, deixa eu repetir aqui. A medicina não deveria ser. Não, desculpa. Eu vou começar de novo. A medicina cura o corpo, a política deveria velar pelas almas. Não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de ensinar todos a justiça. Após isso, Sócrates continua esse debate sobre política, virtude, conhecimento, e aí eles perguntam o que é virtude, e ele simplesmente fala assim: virtude é o conhecimento e a prática do próprio bem, do seu próprio bem. Com isso, Xantippe chega, os interrompendo, gritando com Sócrates, falando que ele foi chamado por Critias para o Taurus, que é um local onde ficam os 30 tiranos, os tiranos dos 30. Ele vai lá e ele imediatamente condena a morte, simplesmente, e ele fala que, bom, na próxima vez seria a morte e os cidadãos que estavam junto com ele deveriam prender ele. Porém, no momento não fazem, e Sócrates simplesmente vai embora, ele não vai seguir nenhuma ordem de ninguém do Tirano dos 30. Simplesmente ele vai para casa. Naquela mesma noite, houve a dominação do Forte de Filé e em torno de alguns dias houve uma batalha do Pirineu, não lembro, não, batalha de, esqueci o nome agora. E nesse momento Critias morre em batalha e qual que é o nome dele? Trasíbulo, não. Trasíbulo. Trasíbulo. É nesse momento que Trasíbulo ele se torna um herói, porque ele lidera essa revolução contra Atenas. Desculpa, contra ele. Trasíbulo revela, vai contra. Nesse momento que nesse momento que Trasíbulo lidera um ataque contra a tirania espartana e retorna à democracia a Atenas, ou seja, Atenas é livre agora de Esparta e voltou à democracia. Após o fato, são realizadas as eleições de novo. Eleições assim, escolha por sorte, que é assim que eles escolhiam na época.
E é nesse momento que também você tem Sócrates sendo ridicularizado de novo por outra multidão. É... Sócrates simplesmente não leva ele a sério, também porque o Sócrates que aquele cara está falando, Sócrates afirma que não pode ser ele, totalmente diferente. A ideia, o Sócrates dele não é um Sócrates real. E aí que ele explica o que é a maêutica. Ele simplesmente fala que o ofício dele é parecido com o da sua mãe, que era parteira. Só que ao invés de dar luz a crianças, meninos, ele dava luz às ideias. Era o conceito de maiêutica. A maiêutica simplesmente ele consiste em, deixa eu ler aqui, consiste em trazer a verdade através de perguntas e questionamentos. Ele simplesmente, através dessas perguntas e questionamentos, ele chega a trazer uma ideia na cabeça da pessoa. Ele prossegue suas andanças com seus discípulos, observando o sol, refletindo sobre a política novamente, e eles encontram um grupo realizando um ritual em sacrifício animal em homenagem ao deus Esculápio, que é o deus da medicina e da cura, para curar um garoto. Sócrates ressalta o quão pouco se oferece definitivo a um deus em troca da satisfação do desejo dos homens. Ele também vai refletir sobre a morte em si, se a morte é horrível ou doce, ou se a morte é uma libertação, uma perdição. Enfim, após isso, Sócrates descobre que ele sofreu uma acusação, várias acusações de Mileto, que acusa ele de crença em novos deuses, corrompimento da juventude. Então, ele vai ver. No meio do caminho, ele se depara com Hippias, que estava em caminho de fazer um discurso. Aí Sócrates ressalta que ele falou que o discurso dele era belo, perguntou ele sobre beleza. E a resposta de Hippias não soou muito confiante. Sócrates perguntava se ele era belo uma coisa, ele falou que sim, mas comparado a outra coisa não era feia, e era belo, era feia. E simplesmente Hippias foi embora porque ele não sabia responder. Enfim, Sócrates continuou, encontrou outro rapaz, só que agora ele chega com esse outro rapaz. Ele encontrou um outro cara, estava informando sobre um caso dele. Ele fala que ele era piedoso, e piedade era aquela coisa que é uma ação que deixa os deuses felizes, que esqueci a palavra. Deixa, os deuses gostam. Só que Sócrates, com meio de seus argumentos, fala para ele que o que ele estava falando é que uma mesma ação, ele falava que ele era piedoso, mas uma mesma ação pode ser piedosa, também pode ser ímpia ao mesmo tempo. Isso não faz sentido. Perguntou de novo o que era piedade, o cara não sabia responder e deixou Sócrates quieto. Enfim, deixa eu continuar aqui. Sócrates descobre que ele foi condenado à morte, com pena de morte, e eles tentam contratar um orador para defender ele. Só que o jeito que estava fazendo, ele ia favorecer totalmente Sócrates e desfavorecer todos os juízes. E isso não era certo, não era verdade, não seria uma vida certa, uma verdade. Então Sócrates simplesmente fala para ele ir embora porque ele não queria e ele mesmo ia se defender. Então a gente vai ao debate. Após todos os juízes terem sido escolhidos por sorte, começa o debate. Ímpias. Deixa eu lembrar aqui. A gente começa o debate. Os acusadores, os três, incluindo Mileto, discutem, eles fazem discursos sobre por que Sócrates teria realmente cometido todas as acusações que eles fizeram a ele, como ele é um mau Atenas, e como se eles matassem ele, seriam um bem Atenas.
Só que não é muito saudável esse discurso. Sócrates chega a vez dele, e Sócrates não só se defende, como ele pega o discurso de Mileto e usa contra ele mesmo. Ele simplesmente pega tudo que ele falou e desbanca como não há sentido. E é uma simples dialética. Ele vai lá e desbanca, usa o próprio discurso do cara para acabar com ele. É óbvio sabe, ele ganhou aquele discurso. Só que na hora da votação ele ainda foi o culpado. Ele tinha a palavra para mitigar sua pena, porém ele não tinha dinheiro, não podia pagar uma pena. Ele era um idoso, como ele ia ser exilado para uma terra estrangeira, não há jeito. Então ele aceitou seu destino, da sua pena. Ele deveria ser morto em até 24 horas, porém, como era uma época anual de purificação, ele foi adiantada a sua morte até que o barco volte de Delfos. Então, ele aceita. Ele tem dito últimas palavras e ele fala como ele queria que todos pegassem no pé dos filhos deles para que eles não se apeguem a dinheiro, se apeguem sim à virtude, e que nem ele mesmo faz. Então, no final, ele é mantido preso. Criton, que é um dos seus discípulos, vai lá falando que tinha um plano para ele, que ia tirar ele de lá, que iria levar ele para outro lugar e que ele não precisa se preocupar. Só que o que ia adiantar? Não seria certo em primeiro lugar, seria contra a lei, mesmo que injusta, seria contra a lei. Ele é um senhor idoso, não tem muito mais o que viver. Ele simplesmente aceita e fala que não ia ficar. Então ele ficou, passasse os dias, todos chegaram para visitar ele, Xantippe, seus filhos, todo mundo, os discípulos dele, para dar a Deus. Ele dá a Deus a todos. Ele, cercado de amigos, ele toma, cicuta, né, o veneno, deixa o veneno agir. E em pouco tempo, Sócrates morre, finalmente, no final do filme. Eis o final do filme Sócrates, de 1971, de Rossellini. Um filme excelente, um filme bem executado, um filme muito interessante sobre os momentos finais de Sócrates, mas também mostrando as suas ideias, como ele pensava, o que ele fazia, sua filosofia e como ele foi um dos maiores sábios de todos os tempos, maiores pensadores. É simplesmente um homem que pensava de verdade. É isso. Acabou.